Olá, seja bem-vindo ao canal Apologia Profética, e nesta manhã de segunda-feira nós vamos estudar Cristo e o conflito, Jesus e o grande conflito, a grande controvérsia. O que acontece dentro desse grande conflito que relaciona-se com Cristo? Qual é os intuitos, na verdade, de Satanás com relação a Jesus? Como se desenvolveu, como foi essa desenvoltura desse grande conflito e como está até hoje. Então nós vamos entender um pouquinho sobre Jesus e o grande conflito, e eu quero começar lendo para você aqui algumas perguntas, Até onde virá, até onde você irá para ajudar alguém? Quanto você pagaria para libertar um amigo ou um filho? E a última pergunta: que tipo de coisa você estaria disposto a fazer para libertar alguém que foi sequestrado? Então são perguntas, bem contundentes, são perguntas desafiadoras, O que você faria, ou até onde você iria para libertar uma pessoa, São perguntas aí bem reflexivas, Quanto você pagaria para botar em liberdade um amigo ou um filho, Eu entendo que se fosse um filho seu, você iria o mais longe que você pudesse ir, você faria aquilo que você tem a capacidade de fazer e você tentaria fazer até o impossível, Então nós vamos ver hoje basicamente a resposta de todas essas perguntas. E eu começo lendo para você o seguinte: o inimigo fez tudo para derrotar Jesus, porém não conseguiu. Aleluia! Em todas as tentações, Jesus foi mais que vencedor. Quando Cristo era uma criança, o plano na verdade era o quê? Matá-lo. Jesus, enquanto nessa terra esteve indefeso como uma criança, Satanás idealizou um plano para tentar tirar a vida de Jesus. Após o seu batismo, o inimigo não quis mais matar Jesus. E sim, ele queria que Jesus caísse em quê? Em pecado. Depois usou o apóstolo Pedro para desanimá-lo, Quando o diabo viu que não conseguiria nada, então resolveu maltratá-lo até a morte. Mas isso ainda não adiantou para os planos de Satanás, porque Jesus venceu todas as tentações que o inimigo colocou, todas as dificuldades que Satanás levantou para destruir Jesus e o seu ministério, a sua missão, foram todas debalde. Ele não conseguiu nada. Hoje, a estratégia de Satanás é tentar tirar Jesus da vida das pessoas, impedindo que elas o aceite como o único mediador, como o único que pode poder para salvá-la, como aquele que pode interceder por ela diante de Deus e ser o seu advogado. Você percebe? Satanás, quando soube que Jesus viria a essa terra e nasceria como uma criança, ele idealizou um plano: eu vou matá-lo enquanto ele é uma criança. Ele usou Herodes para isso. Herodes vai dar um edito para matar todas as crianças, mas ele não consegue. Depois ele diz assim: olha, eu vou fazer com que ele peque, com que ele caia em pecado. E você tem em Mateus capítulo 4 as tentações de Jesus. Jesus foi tentado em todos os âmbitos de sua vida, mas saiu mais que vencedor. Vendo que Jesus não caía em tentação, ele usou o apóstolo Pedro quando tentou desanimar Jesus. E Jesus, a gente vai ver aqui, Jesus vai dizer: arreda de mim, Satanás. Depois, vendo que Jesus não cairia em pecado, ele resolveu, enfim, maltratá-lo até a sua morte. Mas mesmo assim, Jesus venceu o inimigo e nos dá poder também para vencer. De acordo com João capítulo 14, abra sua Bíblia em João 14. João 14 e o verso 6, na verdade,
Veja o que a Bíblia fala sobre Jesus. João 14, versículo 6, que é o versículo conhecido. Jesus vai dizer que ele é três coisas, e dessas três coisas eu quero destacar uma. E respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Desse versículo eu quero destacar: Jesus é a verdade. Ele não é as verdades, ele é a verdade. Como Satanás jogou esta verdade de Jesus por terra. Satanás tentou, ele jogou, na verdade, de acordo com Daniel capítulo 8, versículo 14, diz que Satanás jogaria a verdade por terra e o que ele faria prosperaria. Mas que verdade é essa que Satanás jogou por terra e tem prosperado até os nossos dias? Eu vou mostrar para você hoje. Jesus é o único mediador, Jesus é o único advogado, salvador, de acordo com 1 Timóteo 2, versículo 5. Ele é a única pessoa que precisamos ir e advogar as nossas lutas, nossas queixas. Ele é o nosso único intercessor, a quem poderemos orar e clamar e chamar pelo seu nome. Ele é o único advogado que advoga nossas causas diante do Pai. Mas Satanás tem mudado isso. O inimigo sempre perseguiu o nosso Senhor Jesus. Mesmo lá no céu, a ira do adversário era sempre contra Jesus, de acordo com Apocalipse 12 e o versículo 7. Veja, esta inveja, esta ira, ela vem desde o céu contra Cristo. A ira sempre foi contra Jesus. No céu ele se rebeliou e fez um grande conflito contra Cristo. No Éden ele torceu a palavra de Deus. Não é assim que Deus disse, olha, não é verdade. No nascimento de Jesus ele usou Herodes para matar Jesus enquanto era bebê. Após o batismo de Jesus ele apareceu em forma de anjo de luz e quis fazer com que Jesus pecasse. Agora vamos ver a ousadia do inimigo até onde ela vai. E veja bem, o diabo propôs um pacto a Jesus: se você me adorar, eu te dou todos os reinos desse mundo. Veja a ousadia, ó. Satanás apareceu para Jesus e disse assim: olha, se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo. O demônio quis ser adorado por Jesus e ele quer ser adorado até hoje pela raça humana. Satanás usou o apóstolo Pedro para desanimar Jesus, porém Jesus disse: para trás de mim, Satanás, de acordo com Mateus capítulo 16, verso 21 até o verso 23. Se o inimigo usou Pedro, Judas Iscariote, e tentou um acordo com Jesus, do que ele não será capaz de fazer ao ser humano hoje. Olha que interessante. Se Satanás tentou de todas as formas fazer com que Jesus fracassasse na sua missão, o que ele não fará e o que ele não está fazendo hoje com o ser humano fraco do jeito que é? É preciso muita comunhão com Deus e o poder do Espírito Santo para não cair nas suas armadilhas. Veja o que Satanás não conseguiu derrotar Jesus, por isso resolveu massacrá-lo, judiar dele de forma muito cruel. Quanto mais isso acontecia, mais perfeita ficava o plano da salvação. Aleluia! A morte de Jesus foi a maior vitória contra o inimigo na cruz. O diabo foi definitivamente destruído, derrotado. Não ficou nenhuma dúvida em todo o universo. Jesus venceu e comprou e pagou o preço do resgate. Hoje, meu querido, hoje somos salvos por Jesus Cristo. O diabo está irado contra aqueles que amam e seguem Jesus. Por isso, estabeleceu, por meio da Igreja Católica Romana, alguns dogmas que agridem a verdade de Deus. E nós vamos ver que dogmas são esses. Querido irmão católico, não estranhe isso que eu estou dizendo para você, porque é uma verdade que a Bíblia vem mostrando desde os nossos primeiros vídeos. Infelizmente, Satanás tem usado a Igreja Católica lá atrás e até hoje tem usado essa organização
para desfazer a verdade de Deus, para desfavorecer aquilo que Deus vem fazendo. E eu vou provar para você agora. A igreja romana diz que os santos podem interceder pelo homem. Olha que mentira que agride a verdade sobre Jesus. Jesus é o único intercessor. Isto não é bíblico. Não existe nenhum santo que pode interceder por mim e por você. Existem santos para todo problema. Existe o santo casamenteiro, o santo dos endividados. Tem santo das causas impossíveis. Tem um santo para cada dia do ano. Tem mais santo do que dia. E os santos que sobraram, eles juntaram tudo e ficaram para os dias de todos os santos. Você percebe que a igreja romana tem criado santo para todo mundo, santo para todo dia, santo para toda causa. É Nossa Senhora da Bicicleta, é Nossa Senhora do Queijo Sumido. É muito santo, querido. Eles dizem ainda que a Virgem Maria é nossa advogada, citada na reza, né, da Salve Rainha. Queridos, Maria não é nossa advogada, Maria não é nossa intercessora, não podemos orar para Maria. Maria deve ser respeitada, sim, mas não deve ser venerada, não deve ser adorada. Aquela que foi escolhida para ter no seu ventre o Rei do Universo. Ela mesmo diz, está escrito lá no livro de Mateus, que o seu Salvador havia nascido. Como é que uma mulher que diz que o seu Salvador havia nascido agora se torna a nossa Salvadora, a nossa intercessora? Você percebe isso? Maria não é a nossa intercessora. Quando falamos em Maria, algumas pessoas pensam que somos contra ela, mas se há alguém que prega sobre Maria, que prega na verdade sobre a Virgem Maria, de maneira correta, esse alguém somos nós, adventistas do sétimo dia. Maria não é nossa intercessora, mas não podemos dizer que ela é intercessora, porque a Bíblia diz que não é. A Bíblia não fala isso em nenhum lugar. Você, querido católico, que está me ouvindo nesse momento, que diz e que acha que Maria deve ser adorada, escute uma coisa: a Bíblia não diz em nenhum versículo, em nenhum lugar, que Maria deve ser adorada. Pelo contrário, a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que só Jesus é o nosso intercessor, que só a Ele devemos orar e que só o nome dele deve ser clamado e deve ser reverenciado, e mais ninguém. Não há outro caminho, Jesus disse, para chegar ao céu. Não há outro caminho, outro nome que deva ser implorado, buscado, falado. Não há outra pessoa que não devemos orar a não ser Jesus. Maria não deve ser nossa intercessora. Ela não é nossa intercessora. Não podemos fazer nenhum tipo de oração para ela. Escute agora. Quando a igreja romana prega essas coisas, ela joga por terra a grande verdade sobre Jesus Cristo. E ela confunde todos e contribui para a perdição das pessoas. Saiba que somente Jesus pode interceder por você, meu irmão católico. Somente Jesus pode ouvir as tuas orações. Somente através de Jesus você é salvo. Somente através de Jesus você recebe suas curas. Mas você pode estar olhando para mim aí dizendo assim: mas eu orei para Maria e recebi uma cura. Não, você orou para Maria, mas quem te deu a cura foi Deus através de Jesus. Por causa da ignorância, por causa do erro que você foi acostumado a conhecer, você ora para Maria e você muitas vezes acredita realmente que as tuas orações que foram ouvidas e foram respondidas foi através de Maria, mas não foi. Maria está morta, Maria não existe mais. Maria só vai passar a existir quando Jesus vier a essa terra e ressuscitá-la. Maria não está no céu, Maria está na sepultura. Maria não pode ouvir as tuas orações. Somente Deus, através de Jesus, pode resolver os teus problemas. E as tuas orações que foram respondidas
foram respondidas porque Jesus foi quem ouviu tuas orações. E quando a Igreja Católica ela ensina essas coisas para a igreja, para as pessoas, ela está jogando por terra a verdade sobre Jesus, porque Jesus é o nosso único intercessor. Quando as pessoas colocam um santo como mediador, escute isso, meu irmão, a verdade sobre Jesus é lançada por terra. Como Satanás não conseguiu vencer Jesus, então ele tenta fazer Jesus, ele tenta na verdade afastar Jesus da sua vida. Nenhum personagem bíblico, seja apóstolo, profeta ou mesmo a Virgem Maria, e nem João e nem Pedro, ninguém pode ser o nosso advogado, somente Jesus. Satanás quer esconder essa verdade de você. Satanás quer esconder a verdade de que Jesus é o nosso mediador, é o nosso intercessor diário, é o nosso advogado que reconhece o nosso pecado e que advoga nossas fraquezas diante de Deus. Não se esqueça, foi o sangue de Jesus Cristo que comprou você. Somente o sangue de Jesus tem poder para te libertá-lo. Somente o sangue de Jesus que foi vertido na cruz é que tem o poder de salvar você. Não o sangue de Maria, não foi o sangue de João, não foi o sangue de Pedro, não foi o sangue de Nossa Senhora Aparecida, não. Somente o sangue de Jesus foi que comprou você do pecado, é o que pode salvar você de toda a injustiça, é que pode libertar você. Não é o sangue de ninguém, não é o nome de mais ninguém que deve ser clamado. Não podemos orar a mais ninguém a não ser Jesus Cristo. A salvação só é alcançada através de Jesus. Devemos sim respeitar Maria, devemos sim respeitá-la, mas não devemos adorá-la. A palavra de Deus, ela diz: não farás para ti imagem nenhuma de escultura. Olhe para dentro, meu querido católico, da sua igreja. Perceba que a sua igreja ela está indo contra o mandamento de Deus. A adoração aos santos, a imagem, ela é proibida pela Bíblia, é pecado. Não devemos nos curvar diante de nenhuma imagem, diante de ninguém a não ser diante de Deus. Quando o líder, seja padre, o sacerdote ou papa, ele diz que pode perdoar o teu pecado, é mentira. Somente Jesus perdoa pecado. Isso é blasfêmia diante da Bíblia. O padre, o papa é tão pecador como eu e você. Jesus está agora no céu intercedendo por você e por mim, meu irmão. E você aceita essa verdade? Você hoje conheceu, através da Bíblia, que só Jesus pode salvar você. Através de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, a pergunta ali diz: quem pagou o preço? Foi Jesus. Se você ler Miqueias, capítulo 7, versículo 19, o que Jesus fez pelos nossos pecados, Ele lança os nossos pecados na profundeza do mar. Somente por meio de quem podemos ser justificados, de acordo com Romanos 5, versículo 1, somente através de Jesus. Em quem podemos ter a redenção dos nossos pecados, de acordo com Efésios capítulo 1, versículo 7, somente por Jesus. Qual foi o preço pago pelo pecado, de acordo com 1 Pedro 2, 24? O sangue de Jesus. Qual é a única maneira de ser salvo do pecado? Se você ler Ezequiel 18, 21, João 1, 29 e Atos 4, 12, João 1, 29 é o texto mais claro. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro de Deus? Não é Maria, é Jesus. Qual instituição dada pela Virgem Maria nas bordas de Caná? Leia comigo agora João capítulo 2,
e versículo 5, veja o que foi que a própria Maria diz. João capítulo 2, versículo 5, eu leio na minha Bíblia, diz assim, olha: então falou ela quem? Maria. Veja o que foi que ela diz: aos serventes, fazeis tudo o que ele vos disser. A própria Maria diz assim, olha, faça tudo o que Jesus disser. Quem é o nosso representante no céu? Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. É Jesus, não é Maria, não é Pedro, não é João, não é mais ninguém, somente Cristo. Querido irmão católico, querido irmão, você que está ouvindo e assistindo esse vídeo, ninguém pode interceder por nós a não ser Jesus Cristo. A Virgem Maria precisa ser respeitada, sim. Precisa ser admirada, sim, como uma mulher de Deus que foi escolhida por Deus para trazer ao mundo o seu Filho, o nosso Salvador, o Salvador da própria Maria. Que nessa manhã você possa colocar Jesus como seu intercessor, o seu advogado, o teu Salvador, o teu santo, aquele a quem você precisa buscar todos os dias. Que essa verdade possa estar no teu coração nessa manhã. Ore comigo agora. Querido Deus, nós nesta manhã o aceitamos como nosso Salvador, intercessor. Entendemos que Maria foi uma mulher honrada pelo Senhor, uma mulher escolhida pelo Senhor. Mas nós aprendemos hoje que não podemos colocar ela como nossa advogada, que não podemos colocar ela como nossa intercessora, porque ela não é. O nosso único advogado, intercessor e salvador é o Senhor Jesus. Que esta verdade que ficou clara aqui, de acordo com todos esses textos da Bíblia, possa também brilhar na mente de cada pessoa que irá assistir esse vídeo, que esteja agora assistindo. Que cada pessoa que ouviu essa mensagem, que o nosso irmão e amigo católico que está assistindo, que está orando comigo agora, ele possa ter a luz necessária para a salvação. E ele possa ter aprendido hoje que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, amanhã eu espero você. E amanhã o nosso estudo será o estudo número 7, o Espírito Santo e o grande conflito. Eu aguardo por você em nome de Jesus. Um abraço e até